Sob a cortina prateada da chuva noturna, uma figura solitária se destaca. Seus soluços se misturam ao som das gotas que dançam no asfalto, uma sinfonia de tristeza e melancolia. Os pingos gelados abraçam seu rosto, mas sua dor parece transcendê-los. No meio da tempestade, ela é um oceano de lágrimas perdidas. Cada gota corre pelo seu rosto é uma lágrima, um lamento silencioso. Enquanto o mundo ao seu redor se encharca, seu coração permanece mergulhado na tormenta emocional. Na escuridão, a pessoa chorando na chuva se torna um tormento melancólico, um poema silencioso, uma nota solitária na partitura da tristeza. Quer então entender como que funciona fazer um contraste e um foco emocional utilizando a sua descrição de cenário? Então sim, bora! Alô, Uribe, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós iremos falar um pouco mais sobre a função do cenário de acordo com o professor Alexandre Meirelles. Hoje iremos falar sobre o último aspecto, que é o contraste e o enfoque emocional da sua cena utilizando a descrição do seu mundo fantástico. Ele considera que na verdade são dois tópicos diferentes, porém como são categorias irmãs, então eu decidi que seria mais interessante abordar os dois juntos, beleza? Então, bora lá conversar como você pode fazer esse contraste e esse reforço emocional da cena, do personagem, da situação da plot, com uma descrição do cenário. Então, pessoal, o objetivo de intensificar ou reforçar a situação basicamente é você colocar elementos dentro do seu cenário, elementos dentro daquela cena, que reforçam e intensificam a relação do personagem, da plot e da cena especificamente para aquele contexto que você está fazendo. Seria basicamente você colocar o quê? Uma pessoa triste chorando na chuva. Seria basicamente você colocar uma pessoa feliz numa festa. Seria você colocar uma pessoa reflexiva, sentada ao pôr do sol. Você colocar algo, um cenário, onde remeta a esse tipo de sentimento, esse tipo de relação, esse tipo de cena que está pedindo, é uma ideia de reforço. O cérebro humano ele funciona muito bem com a ideia de reforço, reforço positivo, reforço negativo, ou seja, o cérebro humano funciona muito bem com o acúmulo de informações. Por que a galera fala que a prática ela leva à perfeição? Porque você faz, você faz, você faz, você faz, você faz, e esse reforço da repetição, batendo sempre na mesma tecla, cristalizando o conceito, faz com que você aprenda. Uma coisa que você memoriza, apesar da repetição, para que algo seja cristalizado dentro, você precisa transformar essa repetição, essa memorização, em algo emocionalmente ideal e prático. Então quando você fala, por exemplo, que você só consegue perceber que você ama uma pessoa de verdade no momento que você faz isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Você só percebe que a pessoa ela te dá atenção de verdade quando ela fala, quando ela faz, quando ela reage. Então você precisa sim de um acúmulo de informações para ter uma certeza. Quando a gente fala sobre, para resolver o mistério eu preciso da prova A, da prova B, da prova C. Por quê? Porque para você concretizar, cristalizar, reforçar, entender, realmente cair a ficha que algo precisa estar ou vai acontecer, você tem um acúmulo de informações. Então se você tem basicamente uma cena onde a pessoa ela está feliz, rodeado de pessoas muito felizes, num ambiente muito feliz, numa descrição muito feliz, numa cena muito feliz, você está reforçando cada vez mais aquilo para a pessoa ter certeza que aquele é um momento positivo. Claro que aquilo pode ser o presságio para alguma coisa negativa, pode ser algo que seja o limite do tópico da curva perfeita e logo logo vai ter a virada e por consequência vai ter a queda. Não importa. Não importa o que vem antes, não importa o que vem depois. Essa descrição específica tem a função naquele momento que está acontecendo, presente, dar esse reforço de informação. Já no caso, quando a gente fala, por exemplo, do contraste emocional, serve da mesma coisa, porém tem como objetivo deixar intensificado com a quebra de paradigmas. Como assim? Se você tem uma pessoa feliz no momento feliz, reforço. Se a pessoa está triste num momento triste, reforço. Apesar de ser um reforço positivo, um reforço negativo, continua sendo um reforço. Quando a gente fala sobre a questão de contraste,
Serve para você intensificar o momento criando esse contraste. Eu tenho um verde muito bonito e eu vou mostrar o verde. Ok, simplesmente verde por verde, cada um dá a sua beleza e ok, muito bem, obrigado. Mas se eu pego esse verde, faço um contraste com alguma outra cor, faz com que vai ressaltar tanto o verde quanto a outra cor com o objetivo de chamar a sua atenção mais ainda. Simplesmente se você vê uma pessoa feliz num ambiente feliz, ok, você entende que aquilo é um reforço positivo de felicidade, onde obviamente não é só você colocar uma pessoa feliz numa cena feliz, existe sim um acúmulo de informação, mas cuidado com o excesso. Já no caso, não gera um estranhamento, não gera uma certa curiosidade você ver uma pessoa triste sentada ao fundo no meio de uma festa onde está todo mundo feliz? Você não chama a atenção do telespectador, do leitor, do jogador ou qualquer pessoa que está usufruindo dessa história? Não vai chamar a atenção dela esse contraste de uma tristeza em um momento feliz? Da mesma forma que quando você pega uma cena onde nós temos chuva, pouca luz, uma palheta mais para o azul, e a pessoa está rindo compulsivamente a partir do desespero. A pessoa chorando nesse ambiente, existe sim esse reforço, porque você tem um acúmulo de informação, palheta, música, interpretação, a cena, a descrição do ambiente, blá. Porém, você gera uma outra coisa, você está realmente querendo reforçar aquele sentimento negativo. Mas, se você quer gerar essa movimentação, esse estranhamento com o objetivo de gerar uma inquietude, criar essa descrição que contrasta com o ambiente, contrasta com o personagem, contrasta com a plot, com o objetivo de chamar a atenção para aquele elemento, é algo maravilhoso. Então, se você vê, por exemplo, o quão épico seria na volta de uma aventura, todos festejam pela ação do herói que conseguiu salvar a humanidade. E todo mundo ri, todo mundo festeja, existe uma bela estátua e tá lá algo tudo maravilhoso. Pô, épico, você acompanhou o herói durante toda a jornada, existe um sentimento aqui. Mas, se você pega essa mesma cena e você quer alterar um pouco o sentimento do background, o subtexto que você traz dessa história, imagine a descrição de cena onde o foco não são as pessoas felizes pelo herói ter salvado a humanidade, mas sim especificamente o sidekick, o ajudante, que está no canto, com apenas uma lágrima escorrendo no rosto, porque ele sabe que o herói não vai voltar, porque para que salvasse a humanidade, ele precisaria se sacrificar. Então, apesar de toda a felicidade, o foco aqui não é a festa, mas a festa usando como um plano de fundo, no caso, branco no preto, preto no branco. Com isso você tem essa chamada de atenção para o quê? Para a festa? Não, a festa é um contraste que vai gerar a intensificação da dor daquele personagem, porque todo mundo sabe o que passa na cabeça daquele cara, que é X salvou a gente, ele está feliz, a humanidade está feliz, só que ele tem um motivo para estar triste pelo luto da perda do amigo, do herói, do ídolo ou do que for. Então é interessante quando você imagina a questão de contraste e a questão do reforço com o objetivo de transformação, encaminhamento, intensificação e principalmente produção de enredo. Apesar de a gente falar que, olha, quando a gente fala qual é a função do espaço, todas as funções do espaço que eu trouxe aqui do Alexandre Meirelles, ele vê com um fator muito forte de produção de história e personagem. Nós temos o background, nós temos influenciar o personagem, preparar para a ação, se localizar. No caso aqui a gente tem o contraste, o reforço emocional da cena, do personagem, da história, com o objetivo de intensificar a cena de alguma forma. Então aqui a função do espaço nesse quesito é uma função narrativa. Por quê? Como uma história ela tem world building, personagem e plot como o tripé de uma construção de uma história,
Quando você utiliza da mesma função, ou até mesmo de funções diferentes para a mesma coisa, com o objetivo de intensificar, é muito mais legal. Por quê? Simplesmente você descrever o ambiente dizendo que tem uma festa, função número 1. Dizer que o personagem está feliz, função número 1 do personagem. Mas se você coloca o personagem feliz, com a descrição do ambiente feliz, com uma plot feliz, você fecha uma trinca onde dentro dessa mesma descrição você traz 3 funções para aquele momento feliz. A ambientação da localização, o mindset do personagem e o encaminhamento da história. Então você faz dentro daquela descrição de um momento feliz, aquela transição, como eu falei, para uma possível curva perfeita, ou caminhamento para um clímax, ou fechamento de uma história. Então existem diversas formas que você pode fazer. E no caso que você coloca no quesito do contraste, a mesma coisa. Seria então talvez aquele sidekick, aquele companheiro, que a partir da situação que está acontecendo, não seria agora a motivação para ele, do caso, ter se quebrado emocionalmente pelo sacrifício e a galera está festejando, ele interpreta isso mal e agora ele vai querer vingar o luto do seu amigo, o luto do seu companheiro que morreu para salvar, e agora ele vai querer destruir a humanidade porque a humanidade não merecia ser salva pelo sacrifício da pessoa. Então você pode gerar motivação, você pode gerar argumentação, você pode gerar possíveis plots, abrir arco de personagem, fechar um para abrir o outro, cria mices diferentes. Então aqui, os pontos que eu trouxe para vocês, desses episódios de construção, de utilização do cenário da maneira correta no quesito narrativo, serve para você entender que quando você for colocar a descrição do seu ambiente, dê uma função para ele que não apenas de localização. Tem um episódio antigo que eu conversei com a Camila, quando a gente traz esse quesito de dar mais de uma função para cada parágrafo. Isso não funciona apenas na descrição. Isso funciona apenas na construção de personagem, no beat que você usou, na construção do parágrafo, no diálogo que você está colocando. Todas essas macrofunções eu coloquei aqui principalmente no quesito de colocar essas funções no espaço. Mas você pode fazer com que a situação influencie o personagem a partir de um diálogo, a partir de um beat, a partir de uma descrição, a partir de uma elipse, a partir de uma construção textual. Então todos os aspectos que eu trouxe aqui com a função específica do espaço no quesito narrativo, tem isso aí. Existe também a função do espaço com objetivo político, econômico, cultural, religioso, social, sistema mágico e vai embora, porque o espaço ele pode e deve ser utilizado de 1001 maneiras diferentes para trazer essa forma de ver, sentir, agir e reagir em cima desse seu universo, em cima da sua história que você constrói. Então, pessoal, eu quis trazer para vocês esses 2 pontos interessantes. Obviamente, dá para a gente aprofundar um pouco mais, trazer alguns textos. Porém, o que é interessante é que no texto inicial que eu trouxe na introdução desse vídeo, tem o quê? Esse fator de trazer esse reforço de diversas informações da chuva noturna, da fadiga, figura solitária, um choro em silêncio. Então, com o objetivo de intensificar aquilo que é construído, aprofundando o luto, aprofundando a construção, aprofundando a psique, a partir de um ponto que chega no ponto culminante, que assim vai a história e assim muito bem, obrigado. Então eu trouxe aqui para vocês esses elementos com o objetivo de trazer a informação de que você pode construir um cenário com o objetivo de A, B, C, D, diversos. Puxa, o que está faltando na minha história? Às vezes você dá uma emoção sensitiva. Às vezes falta o quê? Uma influência de personalidade. Às vezes falta você levantar um pouco a lanterna em algum elemento ali para chamar mais atenção, criar um contraste entre o que você está mostrando e o que você quer mostrar no seu subtexto. Então existem diversas técnicas diferentes aqui. No Craftando Mundos a gente traz diversas técnicas e ferramentas de o que é certo, o que é errado. São formas diferentes de fazer. Você pode utilizar dessa técnica, dessas descrições diferentes de personagens e locais, com o objetivo de aprofundar mais focado a religião que você quer dar como foco na sua história.
Você pode utilizar isso como um possível arco de personagem dentro de um conto, a partir de um mice, por exemplo, de character, ou um mice de evento, ou um mice de inquire, ou até um mice de milieu. Então é interessante você fazer o quê? Entender a ferramenta, aproximar de você, incorporar e testar. Sempre teste, sempre faça. Procure pessoas que tenham mais, vamos dizer assim, tanta vontade ou mais vontade, porque tem uma frase que eu acho bem interessante que se você está num lugar onde você é a pessoa mais inteligente daquele local, talvez você devesse trocar de local. Porque o importante é sempre você ir atrás de pessoas mais inteligentes, mais capacitadas, mais isso para que ganhe esse conhecimento e abranja isso. Mas é só uma reflexãozinha. De qualquer forma, se você é world builder, você é escritora, você é escritor, você é mestre, precisa encontrar, não uma comunidade, criar uma comunidade, vou abrir um canal no YouTube. Não. Procurem pessoas que querem escrever, que querem contar histórias, que querem narrar, que querem pessoas afins, porque essas pessoas afins vão ter as mesmas vontades, os mesmos anseios, as mesmas dificuldades e assim vocês crescem juntos. Então procure um grupo de escrita, um grupo de word building, um grupo de mestre e trabalhe, compartilhe, desenvolva. E essa é a dica que eu trago para vocês nesse vídeo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe aí algumas técnicas. A partir das próximas vou trazer outras funções aí do espaço, como eu falei, função com objetivo narrativo de política, economia, cultura, sociedade, religião, sistema mágico, topografia e vai embora nas funções diferentes. Obviamente também vou trazer técnicas de construção de histórias, construção de contos, construção de personagens e várias outras diversas dicas e ferramentas diferentes. E se você conhece alguma ferramenta, eu já ouvi falar de uma técnica X, de uma ferramenta Y, pode trazer um pouco mais, aprofundar um pouco mais? Com certeza, porque o objetivo agora é a gente trazer muito mais um conteúdo bem mais prático, bem mais divertido e, obviamente, bem mais trabalhado. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!